Hoje uma nova matéria que tem por título Princípios da Liderança Cristã. E eu gostaria que vocês, já de imediato, pegassem a Bíblia de vocês, a Bíblia de vocês, e abrissem dois textos. O primeiro texto está registrado em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. E o segundo texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, e depois, capítulo 16, versículo 1. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma pergunta. Uma pergunta. Quem escolhe um líder? Quem escolhe um líder? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu gostaria que vocês abrissem primeiro texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Essa matéria ela é muito importante no tocante à obra de Deus. E claro, eu estou diante de uma classe aqui que uns são obreiros, outros têm o chamado para a obra de Deus, e outros já estão a caminho desse chamado. Então, nós estamos falando aqui com uma classe de obreiros e obreiras. Então, eu vou estar muito à vontade para dar essa aula para vocês. É uma aula ou uma matéria super didática, super relevante no tocante à obra de Deus. Eu gostaria que vocês absorvessem o máximo possível dessa matéria, tá bom? Primeiro texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Quem pode ler? Eu gostaria que todos os primeiros lessem o capítulo 10, versículo 1, depois todos o capítulo 16, versículo 1. Vamos lá? Primeiro texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura que não tem dito o Senhor o capitão sobre a sua idade? Bom, primeiro, esse primeiro texto ele é singular no sentido a liderança. Por quê? Porque nós estamos aí assistindo, Deixa eu contar um pouquinho do contexto do primeiro livro de Samuel. Todos aqui sabem que o sacerdote Eli, ele já é idoso, tem um problema de vista, ele é cego, e os seus dois filhos, Hofni e Finéias, são dois sacerdotes, filhos de Eli, que não têm condições espirituais de ser líderes espirituais da nação. Deus aproveita o desejo de uma mãe que quer ser mãe e acaba abrindo o ventre de Ana, e dela nasce Samuel, que será o último grande líder e juiz da nação de Israel, o líder religioso apto para levar a liderança religiosa da nação adiante. Nesse inteirinho nós temos uma transição. Qual é a transição? A transição de um governo teocrático para um governo monárquico, Ou seja, a palavra teocrático vem de teocracia. Trata-se a palavra significa governo de Deus, ou Deus no governo. Governo teocrático é onde ou quando Deus está no comando. Isso aconteceu durante o livro de Juízes. Depois da morte de Josué, Deus começa a levantar líderes em Israel, e esses líderes são representantes de Deus. Eles são líderes, mas quem governa Israel é Deus. Então, esse período é chamado de governo teocrático.
Mas a partir do momento em que o sacerdote Eli morreu, os seus 2 filhos morreu, e Samuel agora já é um profeta idoso, a nação pede um governo, pede um rei para governar o povo. E aí, todos aqui vocês sabem que Samuel vai orar a Deus, e Deus responde para Samuel dizendo: olha, esse povo não está te rejeitando, esse povo não está rejeitando o seu ministério, esse povo está rejeitando a mim. Então, se é um rei que eles querem, então faça com que eles escolham o rei, apresente ele diante de mim e unja esse rei como o rei de Israel. E o primeiro rei de Israel, quem foi? Não, o primeiro rei de Israel, Saul. Então aí, nesse primeiro livro de Samuel, nesses primeiros 10 capítulos, nós temos a transição. Deus deixa de governar o povo, ou o povo rejeita o governo de Deus, e agora pede um governo humano. E o primeiro rei de Israel é Saul. E esse texto que vocês acabaram de ler, trata-se da consagração do rei Saul. Observe o detalhe que Samuel vai ungir Saul com um utensílio. Qual é o nome desse utensílio que está no texto? Um vaso de azeite. Vaso de azeite. Guarde bem isso, vaso de azeite. Agora, vamos lá para primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Verso de número 1. Capítulo 16, verso de número 1. Eu gostaria de saber quem tem a tradução que diz que ao invés de Samuel ungir Davi com vaso, o texto vem escrito chifre de azeite. Alguém de vocês tem essa versão? A sua versão é a Bíblia hebraica. Vem escrito chifre de azeite? Leia o texto. Capítulo 16, versículo 1. Pode ler, Cláudio. Aqui tem alguma lição que é em hebraico. Ah, sim. Por favor, leia. Alguém leia para mim. Capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Em qual tradução? Alguém tem a tradução que ao invés de estar escrito vaso, está escrito chifre de azeite? Alguém tem essa tradução? É no versículo 2? Não, no versículo 1. É no 11. O Senhor disse a Samuel: por quanto tempo ainda você se lembrará de Saul, e tendo rejeitado como rei sobre Israel, encha um chifre com óleo e vá, e te enganei. Bom, essa tradução ela é a mais próxima do original. Essa Bíblia hebraica é a Bíblia hebraica, né? A sua Bíblia hebraica é a tradução mais próxima do original. Por quê? Eu acredito que na grande maioria de vocês a tradução está escrito vaso, mas no original o texto se refere a um chifre de azeite. Então preste bem a diferença. Só que quando você vai para o capítulo 10, versículo 1, quando Samuel pega o vaso de azeite e derrama sobre Saul, ali no original trata-se de vasilha de barro. Mas quando é para escolher Davi, chifre de carneiro ou chifre com óleo. Há uma diferença aqui. Aí surge a pergunta, já que se trata da matéria princípios da liderança cristã, e o irmão Anselmo chegou agora, eu tinha dito aqui, irmão Anselmo, que por hoje ter sido antecipado o feriado, o local onde imprime as apostilas estava fechado e não consegui retirar. Estarei retirando amanhã e aí no decorrer da semana eu entrego. Mas eu já estou dando uma introdução na matéria que é princípios da liderança cristã. Tá bom? E a pergunta que eu fiz é: quem escolhe um líder?
Eu te dei dois exemplos. Primeiro, Saul. Segundo, Davi. Quem escolheu Saul como rei? Os homens. Quem escolheu Davi como rei? Deus. E quem escolhe o líder? Deus. Os dois, a vontade permissiva e a vontade que é o... Aí que tá. Por exemplo, Porque um líder. Oi? Saul, como foi escolhido pelo povo, ele não durou muito. E já Davi, que foi ungido com um chifre de azeite ou de Carneiro. carneiro, é mais resistente, foi escolhido por Deus. É mais... Bom, tem essa explicação. Olha que coisa interessante. Saul, por ter sido apresentado pelo povo, e Samuel, com a autorização de Deus, ungiu a Saul como rei, ele foi ungido como vaso, com vaso de azeite, né? Os teólogos, eles fazem essa observação. Já quando Samuel vai ungir Davi, é um chifre de carneiro, um chifre de azeite, dando a entender que toda escolha humana tem a tendência de quebrar-se no meio do caminho. Porque se você pegar um vaso, um tecido, uma vasilha de barro e jogar no chão, quebra. Quando você lê esse texto aqui, Deus está dizendo para Samuel: até quando vai ter dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Alguém pregou isso. Foi quem será? Quem será que Quem será? Graças a Deus que você leu isso aí. confiança que eu explicava. Tá vendo como qualquer coisa que você diz lá em cima o povo guarda? Eu ia falar. Já Davi, quando foi ungido, a teologia faz essa observação, que o chifre de azeite representa vontade divina. E a Bíblia diz que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Esse termo, essa expressão, segundo o coração de Deus, não se trata de que Deus escolheu o homem para ser perfeito. Trata-se de que, diferentemente de Saul, Davi foi o escolhido por Deus. E a prova disso é que o chifre, que representa a unção de Deus, é um objeto inquebrável. Você pode pegar um chifre de carneiro, de azeite, e tentar quebrar ele. Não quebra. Representa a vontade perfeita e agradável do Senhor. Mas aí que surge, eu fiz a pergunta: quem é que escolhe o líder? Dessa pergunta vai originar-se uma segunda pergunta. A segunda pergunta vou colocar aqui, Semana passada você perguntou se ele já nascia, né? Oi? Semana passada você respondeu que já é diferente da vida. Sim, eu vou repetir ela aqui agora. Um líder, ele já nasce líder ou se torna um líder? Mas Depende. a Bíblia diz, né, desde que estivesse no ventre da tua mão, eu te escolhi. Então, se você responder essa pergunta aqui, você já responde automaticamente essa. Mas aí que tá, existem alguns líderes que são líderes, mas não foram escolhidos por Deus. Oi? Se tornam, né? Não entendi. Aqueles que são e aqueles que se tornam. Tem aqueles que são e aqueles que se tornam. Mas por que eles são líderes? Bom, quem concorda comigo que quem escolhe o líder é Deus? Eu creio. Sim ou não? Sim. A maior prova disso, quem escolhe o líder é Deus. Mas esse líder, ele já nasce líder ou ele se torna líder? Se torna. Ele se torna um. Se é Deus que escolhe o líder, surge a segunda pergunta: esse líder, ele nasce líder ou ele se torna líder? Ele pode até se aprimorar, mas ele já tem um instinto lá dentro dele. Aí vai surgir uma terceira pergunta: Ah, meu Deus do céu.
Posso fazer a terceira pergunta? Eu vou colocar aqui em cima, tá? Essas 3 perguntas estará norteando toda a nossa matéria, tá bom? A terceira pergunta. Dom e talento são as mesmas coisas? Não. Mesmas coisas? Quem concorda que dom é uma coisa e talento é outra coisa? Ou os dois são iguais? É diferente. É diferente. Por exemplo, vamos imaginar um líder, um pastor de igreja. Quem o chamou para ser pastor? Quem o chamou para ser pastor? Deus. Mas quem concorda comigo que há pastores que não foram chamados? E qual é a evidência de quem tem chamado e de quem não tem chamado para ser pastor? Eu estou usando aqui a figura do pastor, mas representando o líder, que pode ser um líder de louvor, um líder de evangelismo, um líder de missões, sabe? Enfim. Bom, quem concorda comigo que há líderes que não foram escolhidos por Deus, mas são líderes? Sim. Sim. Saúl. Você acabou de colocar aí agora. Saúl. Existem líderes que são líderes, mas não foram chamados por Deus. E provavelmente esses líderes que não foram chamados por Deus vão fazer igual Saúl fez. Exatamente, o comportamento. E como que se revela que alguém tem chamado e quem não tem chamado para determinar a função? O comportamento. Mas algo vai se destacar nisso. O que diferencia uma liderança é o dom e o talento. Que já de antemão eu já antecipo que os dois precisam dar juntos, tá? Sim. Os dois precisam dar juntos. Porque veja bem, quando Deus chama alguém, e vamos ver onde Deus chama, Jeremias capítulo 1, por favor. Esses textos que eu estou falando aqui, vão anotando, tá? Jeremias capítulo 1. Diferença quando eu sei que uma liderança diferente, foi para governar o carro de José, chegou a um ponto que falava com outra pessoa que você não consegue, né? Sim. Porque era vontade de Deus. Né? Aliás, José tinha o dom da administração, e por isso ele era bem sucedido. Capítulo 1, verso 5, né? E Davi já era pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Já tinha. Ele aprendeu no pastoreio e levou isso para o seu governo. O planejamento Exatamente. dele já vinha de lá de baixo, né? De lá de baixo. Veja, Jeremias 1,5. Vamos ver da onde que Deus chama. Moisés também é um bom exemplo para a gente citar. Sim. Sim. Moisés é a somatória de dom e talento. E já já nós vamos explicar isso. Jeremias 1,5, por favor. Antes de formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, eu separei para mim. E eu escolhi para ser profeta entre as nações. Olha que esse caso aí de Jeremias é um caso dramático. Como assim dramático? Jeremias ele não nasceu profeta. Ele nasceu para ser sacerdote. E como que eu sei disso? Veja o versículo 1. O que está escrito no versículo 1? Filho de sacerdote. Leia para mim aí, irmão Alexandre, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Olha que coisa interessante. Qual que é o nome do pai de Jeremias? Ilquias. E Ilquias, qual é a função dele? Você há de lembrar comigo que quando Deus institui o ministério sacerdotal, Ele institui o ministério a partir de Arão, irmão de Moisés. E o ministério sacerdotal era de pai para filho. O pai era sacerdote, o filho seria sacerdote, o neto sacerdote, o bisneto sacerdote, ou seja, um sacerdote ele tinha que ter uma origem, e a origem vinha lá de Arão.
O ministério era passado de pai para filho. Só que quem concorda comigo que o simples fato de Jeremias rejeitar o ministério profético é que na cabeça dele tudo estava preparado para ele ser sacerdote. Ele rejeita o ministério, sim ou não? Quando você lê o decorrer do texto, ele vai dizer: eu sou uma criança, não sei falar, sou um menino. Ele está dando indicativo para Deus que ele não quer um ministério sacerdotal. Por quê? Porque ele já tem uma orientação e uma educação de sacerdócio. Só que Deus revela que já o chamou, ainda que os homens já o orientassem, já o colocassem no caminho do ministério sacerdotal. Deus estava dizendo: eu te chamei desde o ventre para ser profeta. Por que é um caso emblemático? Porque eu estou falando de uma pessoa que na cabeça dele, ele acha, ou ele achava, que ele exerceria aquela função. E Deus no versículo 5 mudou o ministério dele. Guarda essa informação. Vamos voltar aqui. Dom e talento vai revelar o líder que foi chamado por Deus. Porque há líderes que são líderes, mas não tem o chamado específico de Deus. E aqui isso acontece a rodo. Por quê? Porque quem concorda comigo que hoje há uma diversidade de igrejas e ministérios? Você vê que numa única rua você vai encontrar várias igrejas, vários ministérios. E dependendo da proposta de evangelho, aquele determinado pastor vai precisar de uma segunda pessoa, de um segundo pastor, de um presbítero, de um evangelista. E na igreja que está iniciando não vai ter. O que ele faz? O primeiro que aparecer, que está ali com ele, ele vai derramar o azeite e o consagrar a determinada função. Mas a pergunta que surge é: esse que está sendo consagrado tem esse chamado? Na maioria das vezes não. Por quê? Porque, preste bem atenção, um líder que é chamado por Deus, ele já tem o dom, e ele vai descobrir esse dom no decorrer das suas atividades. Ele vai descobrir qual que é o dom dele. Mas há líderes que são colocados como líderes que são ambiciosos e que desejam. Paulo ele vai dizer para Timóteo no capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 3 da primeira epístola de Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha só o que Paulo está falando para Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Bom, quantos aqui desejam fazer a obra de Deus? Ninguém aqui deseja fazer a obra de Deus? Com glória. O grande problema está em você saber se aquilo que você deseja é de fato aquilo que Deus reservou para você dentro da obra. Mas tem situações, evangelista, que às vezes você está à disposição da obra. Vai ter momento que a pessoa vai estipular algo para você fazer, você não vai poder dizer não, mas também não é aquilo que você se faz. Tem esse lado da moeda. Mas aí que está. Quem está determinando isso tem que ter a humildade suficiente de ouvir você e dizer: olha, eu não tenho essa facilidade em fazer isso e eu gostaria que escolhesse uma outra pessoa. Mas aí pode esse líder entender: poxa, então você não quer fazer. Aí o que você faz? Para não contrariar, você acaba fazendo algo que você não tem a vontade de fazer, que você não foi chamado para fazer, mas você acaba fazendo. Há duas opções aí: ou o líder está errado ou você está errado. Aí você precisa saber junto com Deus. Ou os dois. Não, pode ser os dois, né? Tenho a sensação de que todas as pessoas que foram chamadas para liderar, para uma missão grande dentro da palavra,
e encontram uma zona de confronto. Normalmente essas pessoas que são escolhidas não querem executar. Existe uma resistência muito grande. E eu vou explicar por que é essa resistência. Primeiro eu preciso saber como que eu devo saber para saber qual é o meu chamado. Acho que essa é a maior questão. Como saber que eu tenho um chamado e qual é esse chamado na minha vida? Porque Paulo está dizendo, aquele que deseja o episcopado, e aqui o termo episcopado, vamos associar à obra de Deus. Aquele que deseja, por exemplo, há aquelas pessoas que desejam ser pregador. É um exemplo. Ser pregador. De repente, o líder dele, o pastor dele ou o pastor dela está dizendo, olha, eu preciso de você para que você fique como diácono na porta. Aí entra a resistência, porque dentro dela eu queria ser pregador, eu queria pregar na igreja, eu não queria ficar na porta. E aí entra os conflitos. E aí você acaba tendo duas opções: ou rejeita e diz que o pastor não tem visão, o líder não tem visão, ou você aceita mesmo contra a sua própria vontade. Eu não concordo. Uma das duas coisas qualquer uma dessas duas coisas vai resumir uma obra relaxada. Porque quem está sendo colocado contra a sua própria vontade numa determinada função que ela não quer, vai fazer de qualquer jeito. Verdade. Mas existe uma capacitação. Tipo assim, você tem que crer no campo de capacitação de Deus dentro do ministério. Então você vai pular todas essas etapas porque você tem o dom de pregar. Mas aí o que está? A pessoa que está sendo determinada para ser deslocada para aquela determinada função tem a humildade suficiente para entender isso? Então ela não está pronta. Aí que está. Mas é nesse sentido que eu ia chegar. Não é porque eu vou ser um diácono que eu não posso ser um pregador. Sim. Porque eu vejo muito diácono mesmo, que às vezes vem na tarde da bênção e eles pregam, né? E eu acho que vai ter um processo. Mas aqui está, nós temos um denominador comum aí. Porque quando alguém, nesse caso, está sendo deslocado para ficar na porta, na maioria dos casos, na cabeça desse indivíduo, ele acha que ele está sendo diminuindo o cargo. Cara, Jesus lavou o pé do discípulo. Você entendeu? Mas ele acha que ficar na porta para ele é inferior ao ponto de que, se ele ser pregador, todo o foco estará ligado nele. Isso aí ele não encontra verdadeiro com Deus. Reportar da bênção do prego. Mas aí que está. Mas aí que está. Você acha que o cara desse é convertido? Mas é um exemplo. Um exemplo. Não, é um exemplo que pode ser como qualquer outra função. Agora, fala a verdade. Você é um pregador, nós somos ministros. Eu não tenho o maior problema de ficar na porta. Eu acho. Não, é um exemplo que eu citei, mas isso é louvável. Mas nem todos têm essa capacitação de entender. Eu conheço pessoas que, se você colocar na porta, Deus que me livre, aqui não é se meu sente lugar. inferior. E, gente, olha que coisa interessante. Nunca teve. E aí que tá. Qualquer atitude dessa, dentro de um líder que tem uma visão de Deus, ele vai identificar que aquele candidato não é apto ou não está apto ainda. Tem que ser muito Cara, eu acho que se ousado. você é líder e você colocar na porta, você é líder da porta. Onde você colocar. É isso que deveria ser entendido. Onde você é posto, que Deus te dá, você automaticamente aplica ali. E aquilo já é fruto. E é no fruto que a gente conhece. É lógico. Ó, gente, eu citei o exemplo do pregador, aquele que deseja ser pregador, mas de repente Deus o chamou para ser diácono a vida inteira. E aí? Ele vai ficar na porta da vida inteira. Eu conheço vários e vários casos dentro do tempo que eu já estou na obra de Deus. Gente, eu sou obreiro desde 2001. Misericórdia, não era nem nascida aí, brincadeira. Desde 2001. Então eu vi muita coisa, já participei de muita reunião de ministério, onde o pau quebrava. Eu já assisti, olha só, determinado pastor foi trocado e ele não queria sair da igreja. E o pastor, a gente está fazendo esse remanejamento porque a gente precisa fazer essa troca. Ele falou, eu saio, mas a cadeira que eu comprei eu levo. Ai, meu Deus. Ele saiu da igreja, mas levou a cadeira. Não, ele tá negócio, ele deixa eu te falar uma coisa. Vem cá, vou conversar. Essa pessoa, ela não está debaixo da
ela idealizou uma determinada coisa dentro da obra de Deus, só que infelizmente a grande maioria não quer começar por baixo. Não, mas Na verdade é planejamento. Gente, quando um líder, ó, por experiência própria, quando o líder coloca você em determinado lugar e local, que dentro da sua cabeça você se sinta inferior, esse líder está te testando, Ou te planejando. ou te preparando. Mas tem uns cargos que é inadequado com. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu. Me colocaram, coloco meu pescoço no de para o líder do louvor. Só que é algo que eu não domino. Eu não consigo entrar no playback certo. Se não é eles mesmos me ajudarem, eles mesmos me ajudarem, eu não consigo decorar um louvor. Você concorda comigo? Eu tenho essa minha Luciane, limitação, é uma limitação. Você concorda comigo que, por exemplo, no caso da congregação sua, há essa necessidade? Gente, mas é Há essa necessidade. Não tem uma outra pessoa. Aí, nesse caso, é louvável que você seja líder de um determinado departamento, que você não se familiarize com ele. Então, nesse caso, cabe você se familiarizar com a situação até que Deus envie alguém que tenha condições de executar aquilo que você está fazendo nesse momento. Isso é uma coisa. A obediência é difícil. Você está num habitat que você não domina. Mesmo que você procure um conhecimento, algo Mas vamos que lá. não consegue. Há uma outra pessoa que poderia executar isso? Tem. E essa pessoa está rejeitando ou não quer? Presta atenção, uma coisa que não pode acontecer é a obra parar porque alguém não quer. A obra tem que continuar. Não, mas você entende que não é o fato da pessoa não querer, às vezes é uma limitação da própria pessoa. Que nem o pastor designar, você vai pregar. Se você não domina aquilo, é uma dificuldade maior para você, por mais que você tenha vontade de fazer. Aí que tá, eu sempre vou bater na tecla na humildade do candidato. Preste atenção. Deus, ainda que ele use o líder para derramar o óleo sobre a sua cabeça, e eu quero dizer uma coisa, tá? Eu quero dizer uma coisa. Quando Deus escolhe, ele não erra a cabeça. Isso é fato. Quando Deus chama, ele não erra a cabeça. Independente de qualquer coisa, Deus não erra a cabeça. Então assim, eu sempre vou bater na tecla na humildade do candidato, de aceitar ou não. Ainda que você tenha um chamado, mas se você sentir que você não é capaz ou não está preparado no momento, o recomendável, olha, não estou preparado no momento. Mas aí alguém pode dizer, mas Jeremias disse que era uma criança. São duas coisas diferentes.